Muito boa noite. Nossa, será que será só nós hoje? Vamos ver se vem mais gente. Eu estava com alguns problemas técnicos na tomada, mas deu tudo certo. Como vocês estão? Hoje o nosso tema é sobre crenças limitantes. Gente, contar um rolê para vocês de primeira mão. Comecei a fazer a apostila do curso. Coitado do meu chat. Nossa senhora, agora eu já fiz a das primeiras aulas, da primeira aula. Faltou só 9 apostila, vai dar tudo certo, senhor. E tá ficando incrível, assim, tá ficando muito legal. E outra coisa que eu tava conversando com a minha amiga que é advogada, sobre a questão, e sobre uma outra, e com uma outra amiga que também dá cursos, né, de constelação. Perguntei para ela sobre fazer a apostila, sobre fazer o certificado, né? Que tem gente aí que gosta de uns certificados. Eu nunca tirei os meus certificados. Eu nem sei onde tá os meus certificados. Mas para quem gosta, né, eu consegui ver e alinhar certinho para fazer uns certificados também do curso. Tá bem legal, hein? Muito boa noite. Quem está aqui comigo no chat, quem está aqui pela primeira vez, alguns rostinhos aí eu lembro da aula passada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje o nosso tema é sobre crenças limitantes. E eu comecei a falar, né, na semana passada, dei uma pincelada aí sobre crenças limitantes. E é um tema, assim, bem polêmico, mas aí a galera fala bastante, eu acredito, de crenças limitantes, né? E daí por quê? Da onde que elas surgem? Por que que elas interferem tanto na nossa vida? Por que que elas bloqueiam muitas coisas? O que que acontece? Como é que faz para limpar essas crenças limitantes, né? E aí, quem tá aqui pela primeira vez, conversa aqui, me deem boa noite no chat, gente, conversem comigo, eu gosto de interações para eu não me sentir sozinha. Esse dia tão chuvoso e frio agora. Então, vamos lá. Crenças limitantes, elas surgem aí é, de vários fatores, de vários lugares. E as crenças limitantes, então, elas podem surgir da família, religiosidade, escola, na questão social, questão política, enfim, de várias formas. E as crenças limitantes, elas são registros no nosso inconsciente. É como se fossem padrões, certo? E conforme aí vai passando de geração para geração, existem muitos tipos de crenças limitantes que os nossos pais, nossos avós, nossos professores, os antepassados colocam na nossa cabecinha, criando assim gatilhos mentais, gatilhos inconscientes, gatilhos aí que a gente nem imagina que a gente tem. E aquela vozinha na sua cabeça que fica ressoando, piscando, assim, sabe? Ela é ativada quando determinada situação acontece. Vamos indo por partes, né? Então, as crenças limitantes, elas também fazem com que você tenha um certo tipo de comportamento, uma certa tipo de ação. Vamos lá, pense aqui comigo. Se as crenças limitantes, elas te fazem ter um certo tipo de comportamento e um certo tipo de ação, aqui já tem uma forma de você limpar elas. Fazendo o quê?
mudando o seu comportamento e mudando a sua ação. Por exemplo, comer manga com leite, não pode, né? Comer manga com leite faz mal. Na verdade, comer manga com leite não faz mal, né? É uma vitamina aí incrível, muito boa, que você pode, né, tá tendo aí de ação diferente, tipo, provando para o seu corpo, para o seu inconsciente, tipo, não, comer manga com leite tá tudo bem, não vai me fazer mal. Então, são mudando as suas ações. Para você quebrar crenças e quebrar padrões, vocês têm que entender e colocar que adorei, ó, tomar banho após o almoço, né? O que tem a ver, né? Adoro. Eu geralmente após o almoço eu tiro uma soneca, mas é por causa que eu fico em stand-by, sonolento, por causa da minha digestão, né? Ah, por causa da água, né? Por causa da água, que daí a água vai fazer indigestão. Mas para você quebrar um padrão e quebrar aí uma crença limitante, você precisa mudar uma ação, mudar essa ação. Então, tomar banho após o almoço, não, eu vou tomar banho após o almoço, e vai quebrar essa ação, você vai quebrar essa objeção, certo? Minha maior crença limitante hoje é em relação ao meu corpo e meu peso. Cresci ouvindo que eu era assim, pronto e pronto. Olha aí, isso é uma crença limitante. Porque todo mundo da família é gordinha, e aí você tem que ser gordinha. Não. Porque todo mundo da família é loira, e você tem que ser loira. Não, você pode mudar essa sua crença, esse seu posicionamento. Como é que você vai mudar, Ana? Cuidando de você, fazendo exercícios físicos, falando e afirmando pro seu corpo que, tipo assim, tá tudo bem você quebrar esse padrão, tá tudo bem você quebrar essa crença de que eu preciso ter um corpo desse jeito, certo? Ou, ser magra demais também, né? Nossa, minhas cachorras estão enlouquecidas, acho que é o gato. Vamos lá. Uma crença limitante. Crenças limitantes sobre dinheiro. Todo mundo, provavelmente, né? E na outra aula eu já falei um pouquinho sobre isso, que é ouvir aquelas palavrinhas dos nossos pais, né? Me ajudem aí se vocês lembrarem de alguma. Que dinheiro tem que ser suado. Até usei ali um exemplo de que antigamente, como que se conseguia dinheiro? Era na roça, era trabalho duro, trabalho pesado. Então, por isso que eles falavam que dinheiro tinha que ser suado, dinheiro tinha que ser algo assim, é, pesado, intenso. E hoje em dia não, hoje em dia existem vários tipos de trabalho que você pode trabalhar de casa e ser algo tranquilo, né? Eu trabalho no conforto na minha casa. Às vezes é no conforto até demais na minha casa, às vezes me obrigam a sair dela. Mas se eu pudesse, eu ficava o tempo todo em casa. Então, assim, que mais de crenças limitantes? Que dinheiro e amor não combina. Ou você tem dinheiro ou você tem um bom relacionamento. Existe uma crença, e aí a gente entra na lei na lei sistêmica, de que você não pode ter mais dinheiro que seus pais. Será que você não pode ter mais dinheiro, ser maior que seus pais? Uma crença limitante religiosa que eu, como terapeuta, precisei quebrar, que era que eu não poderia ganhar dinheiro com a espiritualidade. Então, para você que é terapeuta, você que trabalha com energias, com espiritualidade, será que essa crença não está em você? Que aquela palavra, né, foi dado de graça, tem que ser de graça, né? Foi espiritualidade tem que ser sempre sempre de caridade. Então, essa crença no começo da minha profissão, eu tive que romper isso em mim, do tipo, não, gente, eu invisto tão caro nos meus estudos espirituais que é óbvio que eu tenho direito de cobrar.
A Ana trouxe outra crença, né? Ou você nasce rica ou você casa com rico, né? Dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro, eles falam isso porque é uma forma deles, é uma expressão de investimento, quando você vai investir. Então, quando você tem dinheiro, você, em vez de pagar contas, você faz investimentos para chamar mais dinheiro. Seria esse o objetivo, né? Casou por interesse, como se rico também não amasse, né? Olha só que legal. Rico também ama, gente. E ou você tem dinheiro ou você é feliz, né? Tem essa questão. Dinheiro não traz felicidade? Dinheiro traz felicidade, sim. Eu acredito nisso. Qual outra crença? Eu peguei aqui umas. Ai, eu fiquei sem mouse. Peguei aqui umas crenças. Dinheiro é muito difícil de ganhar. Dinheiro não cai do céu. Então, eu falei para vocês, como é que surge essa crença, né? As crenças, elas vêm por alguns fatores. Os fatores são assim: a criança, ela, de 0 a 7 anos, é aquele momento onde se cria os neurônios ali, as questões de pensamentos do seu subconsciente. A criança, ela aprende por visualização. Como é que fala? Gente, fugiu a palavra. Por imitar os outros, né? Por observar, mas não era essa palavra que eu queria usar, mas por observar os adultos e também, né? Pela repetição. Ela aprende pela repetição e comportamento das pessoas que estão ao redor dela. Então, se ela vê, peguem isso aqui, pensa na infância de vocês. Se vocês viram, ou se a criança vê e observa que os pais brigam por dinheiro, criança é muito esperta, gente. Ela vai associar que se meus pais estão brigando por dinheiro, é porque o dinheiro é ruim. Então, é melhor não ter o dinheiro, porque daí eu não vou brigar. Estão entendendo? Como foi a infância de vocês? Dá uma analisadinha aí. Então, a criança, ela aprende pela emoção daquele momento. Então, ela entende que brigar é ruim. E se meus pais estão brigando por dinheiro, então dinheiro é ruim, certo? A criança, então, sente medo, sente insegurança, ou também tem aquela questão de que as pessoas assistem muita TV hoje em dia, né? Não assistimos tanta TV, mas as crianças assistem muita TV e aí vê o quê? Os ladrões assaltando bancos, assaltando as casas. Logo, elas deduzem que se eu tiver dinheiro, vão me roubar. Ou elas observam que chega gente na casa da mãe, do pai, e fazem o quê? Pede dinheiro para eles. E aí os pais reclamam e falam assim: ah, aí ó, fulano é interesseiro, só porque eu tenho dinheiro, vem se aproveitar. As crenças, olha os padrões criando na mente. Então, isso tudo vai acontecendo conforme essa criança, essa pessoa, ela vai crescendo e se tornando adulta, fazendo com que isso fica cada vez mais fixa na mente, enraizada. Alguém já passou por isso? Está se identificando aí? E aí ela acredita que aquilo e toma isso como uma verdade, na verdade absoluta.
E quando cresce, o que acontece? Quando cresce, ela tá com aquela mente de que se ela tiver dinheiro, ela vai ser assaltada, lembra? Vamos pegar essa. Ou se ela tiver dinheiro, ela não vai ser amada pelos pais. E aí ela ganha um dinheiro extra, um 13º, né, que é a mais, ela ganha num sorteio, ela ganha uma promoção, ela ganha alguma coisa. E aí o que acontece? Ela se enfia em dívidas, o carro quebra, os filhos ficam doentes, os cachorros ficam doentes, os pets, né, ficam doentes, alguém pede emprestado. O marido, né, quem tem um casado, o marido, né, acaba querendo pegar emprestado, enfim. Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo. E outras formas, né, de se fazer crenças limitantes. É igual eu falei da outra vez, da outra aula, né, para quem estava, através de músicas. Então, quanto mais a gente escuta aquela música, mais ela vai se enraizando na sua mente e mais ela vai fazendo com que você acredite que é daquele jeito. Ou através de novelas, através de alguns tipos de filme, onde sempre ali o ator principal é pobre e o vilão é rico. E aí ela acredita nisso como verdade, que ser vilão é rico é ruim. Só que hoje eu acho que as novelas estão mudando, né? Não tenho certeza. Mas faz tanto tempo que eu não assisto novela que eu não faço ideia. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vocês podem escrever ou como que identificar uma crença. Vamos lá. Complete a frase aqui comigo. Dinheiro é? Complete. Dinheiro é. Dinheiro é o que para você? Outra frase. Eu não consigo. Qual que é a primeira palavra que te vem à cabeça? Eu não consigo. Vocês sabem que eu leio mentes, né? Estou ouvindo aí um burburinho aí. Ah, eu sempre. Casamento é? Caiu aí algumas chaves aí? Fez sentido as frases para vocês? Sobre algumas crenças que vocês estão tendo? Então, assim, como que a gente identifica as crenças limitantes? Primeiramente, a gente precisa conhecer algumas. Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem aí. Peguei uma listinha aqui. Aqui. Sobre dinheiro, vamos lá. Dinheiro é raiz de todo mal. Isso é uma crença. Pessoas ricas são gananciosas. Se eu tiver muito dinheiro, vou mudar para pior. Dinheiro só vem com muito sofrimento. Eu nunca consigo guardar dinheiro. Não nasci para ser rico.
Sempre falta dinheiro para mim. Quem ganha muito dinheiro é porque faz algo errado. Não mereço prosperar. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais problemas aparecem. Dinheiro não cresce em árvore. É preciso trabalhar até o exaustão para ganhar bem. Se eu cobrar caro, ninguém vai comprar. Essa é uma crença minha também. Eu não tenho capacidade para enriquecer. Pessoas da minha família nunca tiveram dinheiro, então eu não terei. Se eu prosperar, se eu prosperar, vou despertar inveja das pessoas. Não sou bom o suficiente com dinheiro. O dinheiro sempre vai embora rápido. Para alguém, olha isso, essa frase é perfeita. Para alguém ganhar, outro precisa perder. Para alguém ganhar, outro precisa perder. Prosperidade é para os outros e para mim não. Qual outra aí, crença limitante você lembra sobre dinheiro aí? A Ana trouxe um. Professor ganha mal mesmo, faz por amor, é isso que eu ouço. Não, Ana, pelo amor de Deus. Professor pode ganhar bem, sim, né? Professor pode ganhar bem, sim. Eu sei disso porque dá para fazer algumas pós, algumas especializações e subindo de nível, né? Infelizmente, né, é uma área que é pouco valorizada, mas eu acredito que tem forma, assim, de você ganhar melhor e mais. Qual outras crenças limitantes vocês escutam aí sobre o trabalho de vocês? Essa que eu falei que eu acho muito importante, que é para alguém ganhar, outro precisa perder. Falando sobre um serviço que o outro precisa perder. Olha só, legal, vendedor é tudo picareta. Eu, a minha percepção hoje em dia de vendedor é alguém que vende um sonho. Mas para algumas pessoas, né, é tudo picareta. Legal, gostei. Pro outro ganhar, o outro precisa perder. Vamos colocar em questão ali de serviço. Que dinheiro é uma forma que você enxerga como perder dinheiro em algo que você está comprando ou adquirindo, ou investindo em um serviço? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. As pessoas, eu vou dar um exemplo do meu curso, né? As pessoas falam assim, ai, mas não tenho esse investimento, não posso gastar. Às vezes é o que eu escuto. Ah, agora eu não posso gastar. Um curso, um, um conhecimento é um investimento. Terapia é um investimento. Então, quando a pessoa chega para você e fala sobre gastar, ela já está com uma mentalidade errada. Então, se você pensa, quando você vai comprar algo que você está gastando, é uma mentalidade errada. Você não está gastando energia, né? A gente está aqui com luz na casa, a gente não está gastando energia. É um investimento de conforto, certo? Quando você vai pagar as contas. Ah, porque eu tenho que pagar as contas. Tá, a água ela não é uma conta. De alguma forma, ela é um investimento. Porque você investiu para ficar mais bonita, limpa, limpar, lavar a louça.
Então, muda o seu pensamento em contas. Entenda que quanto mais você pensar em algo, mais ela vai crescer. Então, quanto mais você pensar que você tem que pagar contas, mais contas vão aparecer, mais dívidas vão aparecer. Ah, então o que eu tenho que pensar? Em soluções, em prosperar. Ah, então eu vou pensar em dinheiro. Pense em dinheiro. As pessoas têm medo de pensar em dinheiro. Elas acham que é errado, que é materialismo demais, e não é. Pensar em dinheiro é maravilhoso, é muito bom. Mas as pessoas, elas pensam em dinheiro de uma forma errada, no sentido de necessidade, de ansiedade em ter dinheiro. Deu para entender? Eu espero que sim. A Ana complementa aqui. O jogo é uma forma de perca esquemas de pirâmides, etc. Mas às vezes a sorte está do nosso lado. Nos anos 90, minha mãe ganhou uma bolada do bicho, mas ela achou que não era digna desse dinheiro, que Deus não se agradava. Caramba, e ela jogou, ganhou dinheiro. Que loucura, né? Dinheiro sujo e tocou e precisava lavar a mão. Olha só. Então, assim, a gente pode limpar essas crenças e eu vou fazer no final um exercício com vocês. Primeiramente, a gente precisa identificar. E aí tem outras crenças muito comuns para terapeuta, né? Que eu falei antes. Eu não posso cobrar pelo meu dom, vender é manipular as pessoas. Olha só, aqui também, Anderson, vender é manipular as pessoas. Eu fiz um curso esses dias, e aí a professora falou bem assim para mim, para a turma, né? Se eu não tivesse vendido para vocês, se eu não tivesse vendido para vocês, vocês não teriam recebido essa transformação que vocês estão recebendo? E aquilo me chamou a atenção, falou assim, realmente é verdade, porque muitas pessoas elas fogem de vendedores por medo de ser manipuladas. Então, sabe quando você entra numa loja e você fala assim, não, só tô olhando. Só tô olhando, né? Não precisa. Falar sobre dinheiro é feio. Quantas vezes, vamos lá, vou botar vocês para pensar. Quantas vezes vocês conversaram sobre dinheiro de uma forma positiva com alguém da família, de amigos, esposa, companheiro? Quantas vezes vocês tiveram a oportunidade de falar sobre dinheiro? Difícil, né? Por que isso é um tabu? É um tabu igual sexo. E na outra aula eu queria falar sobre a energia do sexo com o dinheiro e eu esqueci. Mas vamos ver se eu falo no final dessa aula. Então, tinha outras crenças. Bom, a gente tem crenças sobre vários tipos de trabalho também, profissionais, né? Então, como que eu quebrei a minha crença de que eu recebi um dom e eu não poderia cobrar por ele? Foi quando eu entendi que ser médico também é um dom. Os médicos, ou qualquer profissão, até professora, de alguma forma também recebem influências espirituais. Os médicos, professores, advogados, todas as profissões, de alguma forma, também recebem influências espirituais. Vendedores também, empresários, todo mundo tem. Por que quando é para ser terapeuta ou pastor, que seja, precisa ser sempre algo de graça, sendo que você está fazendo uma transformação na vida daquela pessoa?
Então, quando eu entendi que todas as profissões também têm influências espirituais, e não só a minha, a nossa em si, então foi quando me virou essa chavinha. Então, a gente tem aqui as crenças de relacionamentos amorosos. E aí, lá na infância, né, ouviram dizer que homens traem, que as mulheres traem, o amor sempre faz sofrer, ninguém me ama de verdade, eu nunca sou escolhido, não sou bom o suficiente para alguém me amar, preciso mudar quem sou para ser amado, relacionamento sempre acaba. E é engraçado que relacionamento sempre tem que acabar. Vocês sabem disso, né? O ficante sempre tem que acabar. Ou é para acabar ou para se tornar namorado. Namoro também é feito para acabar. Ou para acabar ou para se tornar um casamento. Tem isso. Eu sou melhor sozinho mesmo. É melhor ficar sozinho do que sofrer. Vamos vendo aí qual que vocês se encaixam. Amor e felicidade não duram. Eu sempre atraio a pessoa errada, eu sempre tenho o dedo podre. Se eu mostrar quem realmente sou, as pessoas vão me abandonar. Não existe relacionamento saudável. Para ser feliz, preciso encontrar alguém. Depois de certa idade, não encontro mais ninguém. Quem ama sente ciúmes. Sofrimento é prova de amor. Ai, eu tô lendo, mas é de chorar. Pre é, pre Preciso aceitar qualquer coisa para não ficar sozinho. Eu não mereço um relacionamento feliz. Sempre serei abandonado. Se o casamento for feliz, ele vai acabar. Amor verdadeiro exige muito sacrifício. Eu preciso salvar o meu parceiro ou a minha parceira. Se deu errado uma vez, sempre vai dar errado. Olha só, filhos só dão gastos. Muito boa. Cara, olha só quantas frases foram faladas, foram feitas. Tá certo, algumas provavelmente vão ressoar com vocês, ou algumas talvez não. Mas a gente aprende, e aí olhando para a ancestralidade, a gente percebe que o relacionamento deles lá no passado era diferente do que o nosso é hoje, certo? Antigamente, muitas mulheres se casavam para quê? Para sair da casa dos pais, para ter independência. Então, por isso que muitos relacionamentos foram tão ruins, tão trágicos, porque elas buscavam, né, na carência, enfim. Depois que casei, não tenho mais dinheiro, só contas. Por que será? Aí entra uma questão que eu falo para algumas atendidas minhas, que é assim, quando separa, se é depois da separação, isso provavelmente seja por conta de mágoas, de tristeza, de raiva que ficou acumulado, porque o dinheiro, ele vem através de coisas boas. E se você tem esses sentimentos ruins, essa mágoa ainda muito grande, viver no luto, na depressão, você vai ter dificuldades em relação com o dinheiro. Em fazer contas, pode ser que você, de alguma forma, esteja buscando
querer ser recompensada, talvez de alguma forma, de algo que você não foi. Algo mais ou menos nesse sentido. Aí já não seria tão uma crença religiosa, mas talvez observe se na sua família, se seus pais se separaram, se aconteceu esse mesmo padrão. Ou se os seus irmãos, alguém, né, da sua família de núcleo, né? E isso aconteceu. Às vezes tem aquela crença de que sem marido não prospera, não ganha dinheiro, não faz dinheiro, é o homem que é o provedor da casa. Então, talvez pode ser que tenha ali algum padrão, alguma crença nesse sentido, né? Se na sua família hoje você começar a fazer dinheiro, a ter dinheiro, o que vão falar de você? O que vão falar? Vocês têm uma ideia? O que eles vão falar? O que eles vão pensar? Olha lá, ó, tá vendendo muamba do Paraguai. Aqui eu moro na fronteira, então vou falar, tá vendendo monjaro. Tá vendendo as canetinhas ali no Paraguai, tá ganhando dinheiro. Eu acho que né, vão falar isso de mim. O que a sua família vai falar para você? Por que eles não falam para você que você vai estar ganhando dinheiro, estar prosperando? Do seu trabalho, gente, do nosso trabalho, do nosso fluir, do nosso esforço. Mas não, eles vão falar que é de coisa ruim. Uma outra pergunta. Como que seus pais lidavam com o dinheiro em casa? Como era? Pensa aí. Qual que era a frase que mais se repetia sobre dinheiro ou sobre relacionamento? Qual que era a frase? O que eles mais repetiam? Você acredita que precisa fazer muito esforço para ser amada? O pai não tem dinheiro agora. Na volta a gente compra. Deixa eu tentar lembrar os meus. Eu já nem lembro mais. Não consigo lembrar. E como que seria a sua vida se você deixasse, se essa crença deixasse de existir? O que seria a sua vida se sua crença deixasse de existir? Não sei se vocês foram criados dentro da igreja, de algum tipo de centro religioso, né? Mas diziam que ter dinheiro é pecado, relacionamento fora do casamento é pecado, você não vai para o inferno, você vai ser punido. Então, dentro de centros religiosos, dentro de algumas coisas, ter dinheiro, ter relacionamentos foram sempre movidos pela energia do medo. Para pensar sobre isso. E se faz algum sentido? Sempre foi pela energia do medo. Então, dependendo também de algumas culturas, também. É, dinheiro é muito difícil de ganhar, né? Eu acho que esse aqui eu falei. Quem mais falava sobre as crenças na sua vida, na sua infância, principalmente? Da onde que você mais aprendeu?
e questiona, essa crença é uma verdade absoluta mesmo? Existem pessoas que fazem diferente da crença que vocês pensam? Por exemplo, da Ana ali de ser professor. Existem, Ana, professores que ganham muito dinheiro, que fazem muito dinheiro. Existem terapeutas que fazem muito dinheiro. Existem mulheres solos que não têm dívidas. Existem vendedores que não são picaretas. Existem. Existem pais que têm dinheiro. Dinheiro realmente é sujo? Quando a gente fala de dinheiro sujo, não tem nenhuma nota aqui agora, mas é porque elas vão passando de mão em mão e elas pegam muitas bactérias, micróbios e tudo mais. As pessoas pegavam na mão e colocavam na boca e era por isso que falavam que era sujo. Só que as pessoas assimilam diferente a sujeira, né? Era só uma questão física e não uma questão energética. Mas a nossa mente, ela não sabe às vezes diferenciar as coisas. E você acredita? E você acredita que é possível prosperar com dedicação, equilíbrio e propósito? Você acredita que é possível ter um relacionamento saudável? Então observa essas crenças que já vem falando de limitação. Elas estão te limitando. Elas estão te colocando o quê? Dentro de caixinhas. E o que, que é você se colocar nessa caixinha, se colocar a ferro e fogo nessas crenças, o quanto isso já te custou? Ó, minha maior crença sobre o dinheiro e trabalho através do funcionarismo público. Minha mãe era e eu acabei me tornando também. Hoje eu sou muito grata, mas confesso que custou muito caro. Paguei com saúde para passar no concurso. O importante é se você é feliz. E aí tem aquela crença do funcionário público, né? Funcionário público é o que vai te dar estabilidade financeira, que vai ter estabilidade financeira. Mas vocês sabiam que a maioria dos funcionários públicos são endividados? Grande maioria. Devem até tudo mais um pouco. Vivem correndo para empréstimo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um corte energético sobre crenças limitantes, primeiramente é isso que eu gosto de trazer. Eu gosto de trazer quais são as crenças limitantes, o porquê que você escuta isso, o porquê que isso está acontecendo. Então, conforme eu já falei nas outras aulas, quando a gente faz um corte energético sobre crenças limitantes, eu vou identificar, limpar, liberar e colocar crenças expansivas. O que são crenças expansivas? Tudo pelo contrário, que eu acabei de falar para vocês. Então, eu quase não faço individual, limpeza de crenças limitantes, mas dentro dos cortes energéticos a gente trabalha essa reprogramação neural.
Porque essas crenças, essas vozinhas na sua cabeça foram reprogramações ao longo da sua vida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desprogramar essas crenças para que você consiga mudar os seus padrões e mudar as suas ações. Então, passo para frente, certo? Eu geralmente, quando vou fazer limpezas de crenças limitantes, eu gosto de fazer ela no coletivo, porque eu acho que muitas pessoas têm e funciona super. Então, dentro do curso também, para ser terapeuta, eu ensino sobre os cortes coletivos. E aí é um ótimo tema para você cobrar ali um valor simbólico de 10, 15 reais. As pessoas super aceitam, porque é um tema que muita terapeuta, que muita gente fala sobre isso. E aí é uma forma de você ajudar outras pessoas a se transformar e reprogramar ali a mente delas em relação a esse tema. Posso usar o corte dentro da apometria? Ana, a apometria eu vejo ela mais como um centro socorrista, né? A gente traz a apometria, mas para um processo de socorrer, um processo de primeiros socorros. Gosto muito da apometria, é um tema assim que eu sou apaixonada, né? Estava no curso comigo, é um tema que eu gosto muito. Mas a apometria, ela é como se fosse só um pronto-socorro diante de um que realmente precisa. Então, é como se você chegasse no hospital e recebesse os seus primeiros socorros, mas você quebrou a perna. O que as enfermeiras vão fazer? Elas vão limpar, vão enfaixar e tudo mais. E o que vai ser preciso fazer? A pessoa ela vai precisar ir para um ortopédico lá, né? Fugiu o nome, gente. Ai, mas ela vai precisar procurar um médico especialista ali dos ossos, sabe? Mas dá para sim fazer cortes dentro da apometria, porém, dependendo da situação, dependendo do movimento, às vezes não é tão eficaz quanto um atendimento mais especializado a respeito disso, sabe? Mas dá sim para usar. Dentro dos cortes energéticos, eu ensino técnicas apométricas, porque eu vejo que a apometria ela é uma base, principalmente voltada para a questão de proteção, para a questão de transmutação. A apometria ela traz também a abertura de registros acásticos para quem consegue fazer essa leitura, para você fazer as limpezas de vidas passadas ou de algumas coisas. Aí eu já estou indo viajando um pouco aí, indo um pouco fora do contexto de crenças limitantes. Mas, né, é possível. Mas eu prefiro usar a apometria dentro dos cortes do que os cortes dentro da apometria. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu quero fazer uma prática com vocês aqui. Quero que vocês vão se acomodando, vão. Perdi a luva aqui. Fechando os olhos, respirando fundo, encosta as costas na cadeira, faça isso de preferência sentado. Respirem bem fundo. Respirem, soltam. Vão trazendo consciência de vocês para aqui, para o agora. Respirem. Eu quero que vocês se concentrem em um momento
aonde vocês ouviram aquelas vozes na cabeça dessas crenças limitantes. Deixa vir as informações, deixa vir as frases, sem julgar, deixa vir. E cada frase que vier pode ser crenças em relação a dinheiro, a seu trabalho, a relacionamento, a amizades. E vai sentindo quais emoções vêm junto com cada frase. Quais emoções vêm junto com cada frase? E deixa vir essas emoções, sem medo. E se não vier, tá tudo bem. Só respira. Agora você vai olhar para esses sentimentos, para essas frases, e vai criar como se fosse uma caixinha, um balão, e vai colocar tudo dentro. Esses sentimentos, e vai falando para você mesmo que isso não me domina mais. Isso não fala mais sobre quem eu sou. E aí você fecha essa caixinha, fecha esse balão e joga lá longe, num rio, escada abaixo, um penhasco. E agora eu quero que você se veja na frente de um espelho e eu quero que você fale crenças expansivas para você mesma. Quero que você fale palavras positivas para você mesmo, que você pode prosperar, que você pode ter autoestima, ter amor próprio, que eles podem, que vocês podem
ter um relacionamento saudável, ter dinheiro, que vocês podem ser um profissional que fatura financeiramente muito bem. Vai falando, vai reprogramando novas crenças. E conforme você vai reprogramando, observa sentimentos que te vêm, que sejam sentimentos de felicidade, de alegria, de gratidão. Reprograma com esses sentimentos de fé, de amorosidade. Vai agregando isso no seu peito, na sua memória, nas suas células, no seu inconsciente. Agora, vai respirando fundo, sentindo o seu corpo, sentindo as suas mãos. Vai se espreguiçando, mexendo as mãos, os pés. E por último, pode abrir os olhos. Todos bem? Conseguiram? Você já era normal? Ai, ai. Leves, tranquilos. Como foi a experiência? Espero aí ter contribuído com vocês de alguma forma. Eu falei que a próxima aula ia ser dia 29, mas eu lembrei que eu tenho um compromisso na quarta-feira, dia 29. Talvez ou eu transfiro para o dia 28 ou numa terça-feira, provavelmente. Qual que é o próximo tema que eu falei que eu ia fazer? Nem lembro. Vamos lá. Cadê? Próximo tema. Olha, vamos fazer sobre corte com o passado. Eu acho que é um bom tema, né? O que vocês acham? Perguntar depois nos grupos se é um bom tema. Se, se a galera aceitar, senão a gente muda. Mas eu acho que é um tema interessante, né? Divórcio energético com o ex. Agradeço a vocês por vocês estarem aqui hoje, tá? Espero que aí tenham um ótimo dia, uma excelente semana.
Quem quiser mais informações depois sobre o curso, sobre a mentoria, eu estou por aqui. Um grande beijo para vocês e qualquer dúvida, é só me chamarem.